A gente parte agora para a pauta internacional. Vamos falar sobre a expectativa de um acordo entre Estados Unidos e Irã sobre a guerra que cresceu nas últimas horas. O presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou hoje que a assinatura do entendimento entre os dois países está prevista para amanhã. Por isso eu recebo aqui no nosso estúdio Acácio Filho, nosso editor de internacional. Acácio, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Marina, tudo bem? Tudo bem, Acácio. Washington já disse em outras ocasiões que estava próximo de um acordo. Que muda dessa vez? A gente ainda segue nessa guerra de narrativas, mas eu noto que Irã também está nessa expectativa mais positiva, né? Isso, e essa é a principal mudança, Marina, e para quem está acompanhando a gente também. Mais cedo, esse otimismo tinha sido demonstrado pelo primeiro-ministro paquistanês, Shehbaz Sharif. Lembrando que é o Paquistão que está mediando essa nova onda de negociações entre Estados Unidos e Irã, desde que a negociação mediada por Omã não deu certo, foi quando os Estados Unidos começaram a atacar o Irã, o país que assumiu esse papel de fazer o meio-campo, já que a gente está durante a Copa, né, usando uma analogia com o futebol, quem está fazendo o meio-campo entre Irã e Estados Unidos hoje é o Paquistão. Tanto que esse acordo que vai ser assinado, Marina, está sendo chamado de Memorando de Entendimento de Islamabad, capital paquistanesa. Depois que o primeiro-ministro paquistanês disse que nunca estiveram tão próximo da paz, agora há pouco o presidente Donald Trump também foi às redes sociais. A gente tem a postagem dele, vai mostrar aqui para vocês. E o presidente Donald Trump falou, olha aí, o acordo está previsto para ser assinado amanhã e imediatamente após a assinatura, o Estreito de Hormuz estará aberto a todos. O Estreito de Hormuz que vai ser o grande protagonista desse memorando de entendimento, Marina, Sim. Porque esse acordo que vai ser assinado não encerra a guerra, não é um cessar-fogo, não é uma trégua definitiva, mas é um acordo que vai servir para desescalar a tensão entre os dois países, resolver algumas questões iniciais para permitir que, então, nesse cenário menos tenso, de menos agressões, sob esse memorando de entendimento, os dois países possam continuar discutindo as questões que são consideradas mais complexas, como o descongelamento de ativos iranianos, como a questão de que o Irã pede que os Estados Unidos façam a reconstrução do país por conta da destruição que foi causada pelo bombardeio. Então, esse acordo abre o Estreito de Hormuz, que nesse momento, não só para os Estados Unidos e para o Irã, mas também para o mundo todo, acaba sendo uma questão importante, porque o Estreito de Hormuz passa 20% da energia, do petróleo mundial, então o fechamento dele pressiona muito a inflação, não só no Irã, mas a inflação no mundo todo. O barril do petróleo já ficou mais barato com esse otimismo, mas como você disse, essa não é a primeira vez. A confiança dos mercados já foi testada em outros momentos, em que o presidente Donald Trump disse estar próximo. O preço do petróleo já chegou a cair com esse otimismo, voltou a subir com um otimismo que não se concretizou um acordo, mas agora parece que tudo vai dar certo. As autoridades iranianas também demonstram esse otimismo em relação à assinatura desse acordo, mas do lado iraniano eles pedem um pouco mais de cautela, ainda não cravaram a assinatura do acordo para amanhã, como o presidente Donald Trump, mas indicam que esse acordo pode estar próximo, sim. É isso, Acácio, a gente vai continuar falando sobre esse assunto. A gente tem falando a respeito, né, da possibilidade de acordo sobre o conflito, agora com a participação aqui no News Sábado de Helena Scheren, mestre em Relações Internacionais, especialista em Geopolítica do Oriente Médio e também professora do Laboratório de Estudos em Oriente Médio. Professora, boa tarde para você, seja bem-vinda ao News Sábado e desde já muito obrigada pela sua participação. Obrigada, Marina. Boa tarde para você, para o Acácio, pessoal de casa. Professora, eu quero te pedir para começar explicando para a gente o que está em jogo agora, que esse acordo parece que pode, né, sair do papel. A gente sabe que Donald Trump falou várias vezes da possibilidade de avanço do acordo. Essa possibilidade acabou não sendo confirmada em outras ocasiões pelas autoridades iranianas. Dessa vez, o discurso parece estar um pouco mais parecido, mas os esboços que a gente vê por aí ainda trazem pontos de divergência, né, nessa negociação. Como é que você enxerga esse processo e essa possibilidade de abertura do Estreito de Hormuz? Isso mesmo. Então, as exigências de cada um dos dois lados, elas permanecem ainda muito intensas. Pelo lado estadunidense,
O Trump já deu aqui o braço a torcer em uma coisinha ou outra, já deixou de lado alguma das exigências que tinha antes. Agora, quando a gente vai para o lado iraniano, eles estão dispostos a forçar bem a mão estadunidense. Então, eles não tiraram da mesa de negociação em nenhum momento, vou dizer que 3 elementos principais. O primeiro deles sendo que o próprio Irã deve controlar, né, seguir controlando daqui para frente o Estreito de Hormuz, quem passa, quem deixa de passar. Num segundo ponto, também impossível de ser jogado de lado, um cessar-fogo, não desse conflito, mas de um outro subconflito paralelo, vamos dizer assim, que é entre o Líbano e Israel. Então, o Irã exige que o governo de Israel cesse imediatamente os ataques, especialmente ao sul do Líbano, que é onde fica a maior parte do Hezbollah. Mas lembrando que os ataques ocorreram até Beirute já, né, até a capital mais em cima. E num terceiro momento, o Irã também não abre mão da exigência de que eles possam continuar com o seu programa nuclear. Eles até, assim, para não dizer que, nossa, estão irredutíveis, eles até aceitaram aqui ter algumas salvaguardas, algumas possibilidades de demonstração, de um controle internacional, mas aquela ideia estadunidense de completamente destruir o programa nuclear iraniano, ela não pode estar na mesa. Por outro lado, o que a gente tem? O governo estadunidense, né, o governo do Trump, falando, olha, esses 3 pontos a gente precisa conversar melhor sobre. Vamos fazer assim, então. A gente assina esse memorando, que seria algo tipo um pré-acordo de paz. Primeiro a gente assina esse memorando, depois a gente conversa um pouco mais sobre. No fim, isso não leva a muita coisa, até porque a gente já está num cessar-fogo, né? Seria um cessar-fogo dentro do cessar-fogo, um pré-acordo de paz dentro de algo que também ainda não está bem alinhadinho, não está bem assentado dentro dos dois lados. Então, existe, ok, a possibilidade de assinatura desse acordo amanhã, inclusive há boatos até que esse acordo pode ser que seja assinado em Islamabad, que nem o Acácio comentou agora há pouquinho, né, especialmente por conta do Paquistão. Existe até a possibilidade que ele seja assinado lá para cima na Suíça, então para ser num território neutro. Agora, a gente ainda não viu do governo iraniano, do presidente iraniano, falando efetivamente assim, com concordância, sim, amanhã estaremos lá, tarará, tarará. Na sexta-feira, né, ontem, é que eles chegaram a comentar, olha, estamos perto, de fato, ok. Mas sabe, ficou um negócio meio fininho demais, assim? Então, admita aí que a gente ainda está meio na dúvida quantas que anda esse memorando e esses acordos de paz. Professora, queria chamar a atenção, a senhora comentou sobre o lado iraniano. Começam a circular, desde que foi informado de que esse acordo estava perto de ser assinado, começou a circular em alguns canais mais radicais iranianos, por exemplo, pessoas iranianos indo para frente do Ministério das Relações Exteriores em Teherã, gritando, xingando o chanceler iraniano Abbas Araghchi, por exemplo, chamando ele de reconciliador e traidor. E o presidente Donald Trump também, ao longo da guerra, vem dando indicações. É muito difícil comentar as declarações dele, que cada hora vai para um lado, mas desde o começo ele dá indicações que haveria uma divisão dentro do Irã, entre uma ala mais radical, que é contra essa reconciliação, que seria representada pelo novo líder supremo Mojtaba Khamenei, e uma ala mais reconciliadora, que então seria representada pelo Abbas Araghchi, pelo chefe do parlamento, Calibaf, até talvez por um dos nomes mais centrais do regime, que foi morto durante os ataques, do Ali Larijani. Como que fica esse acordo dentro do Irã? A senhora, hoje é possível dizer que existe essa divisão entre uma ala mais radical, que gostaria de continuar a guerra e é contra esse acordo reconciliatório, e uma ala mais política, mais pragmática, que através da negociação quer encerrar essa guerra com os Estados Unidos? Essa ala mais disposta a negociações, apesar de a gente ouvir muito sobre ela, a princípio ela tem menos poder na manga, ela tem menos capacidade de influência do que do próprio presidente, do que do líder supremo, do Khamenei, ou do filho do Khamenei, que também é o Khamenei. Então, no final das contas, apesar de a gente ter, de fato, concordo plenamente com você, a gente ouve vindo de dentro do Irã esse empuxo, né, falando sobre... falando não, exigindo,
uma tomada mais democrática de decisões, mais diplomática, perdão, de decisões, no fim das contas, quem vai tomar a decisão está nos níveis mais altos. Se o pessoal que está nos níveis mais altos disser não, os Estados Unidos entraram aqui, agora eles só vão sair a hora que pedirem arrego. Se a gente está nesse ponto, a possibilidade de a gente convencer esses tomadores de decisão a irem por um caminho mais diplomático, de maior negociação, é muito pequena. Então, o que a gente vê como grandes possibilidades? Ok, Estados Unidos aceitarem mais pontos por parte do Irã, como aqueles que eu mencionei antes, com certeza não vai ser naqueles 3 níveis assim de tanta exigência, mas aceitarem um pouco mais, né, darem um pouco mais de braço a torcer e daí sim assinar alguma coisa. Até porque o presidente Trump ele precisa voltar para casa falando, olha, pessoal, dando como se justificando o que os Estados Unidos efetivamente saíram ganhando com essa guerra, com esse conflito. Por outro lado, o Irã, ele não perde muito de o conflito continuar. É lógico que se perde contingente, se perde infraestrutura, se perde, enfim, né, tudo que se perde numa guerra. Mas, por outro lado, eles estão ainda com bastante carga, com bastante capacidade. Então, levar esse conflito mais da frente é possível. Não estou falando que seria a forma mais pacífica, que seria a melhor forma, enfim, mas é possível. O governo iraniano está, assim, com esse fôlego. Então, a probabilidade de eles continuarem mais um pouco e, sabe, torcer um pouquinho mais o braço estadunidense é bem mais provável do que um acordo de paz, assim, mais diplomático, uma tomada de decisão mais simpática, mais internacional. Professor, ainda não houve uma divulgação oficial, né, dos termos desse acordo que pode ser assinado nas próximas horas, mas a imprensa americana e a imprensa estatal iraniana têm apontado algumas questões que seriam inegociáveis para os países. E aí aparece a questão envolvendo o Líbano, né, os bombardeios no Líbano, que para o Irã é uma prioridade, é algo inegociável, que os bombardeios, que os ataques ao Líbano cessem. E eu queria trazer para essa discussão também, para essa nossa conversa, a posição de Israel, porque muita gente fala de Donald Trump, muita gente fala dos Estados Unidos e Netanyahu acabou ficando um pouco de escanteio, pelo menos no noticiário, no que a gente vê de protagonismo nessas negociações da guerra. Como é que está o envolvimento de Netanyahu nas negociações pelo fim do conflito e como é que Israel tem se posicionado, principalmente no que diz respeito aos ataques no Líbano? Vamos lá. Então, só para fazer um pequeno parênteses aqui para o pessoal de casa, que às vezes pode ser que fique meio confuso. O que o Líbano tem a ver num conflito que é entre Estados Unidos e Irã? Da onde que isso aqui surgiu? O Irã, dentro do Oriente Médio, ele não tem muitos aliados estatais, ou seja, muitos países ou governos, ou aliás, para ser sincera, nenhum, que de fato esteja ao seu lado, que de fato tenha uma aliança muito profunda. A gente já teve no passado o governo sírio, o governo iraquiano, mas enfim, ambos mudaram, hoje em dia a gente não tem mais. Então, quem que são as alianças do Irã dentro do Oriente Médio? São aqueles que a gente chama de grupos armados não estatais, que nada mais são do que grupos que podem ser milícias, por exemplo, podem ser diversos outros formatos, mas só para a gente ter aqui um foco maior no conflito, né? Então, um dos aliados principais do Irã, ele fica dentro do Líbano, que é o Hezbollah, que é um partido político também, mas que também tem um braço armado, enfim, que tem várias vertentes diferentes, né? Um outro exemplo, por exemplo, seria o Hamas dentro da Palestina, né, dentro da faixa de Gaza, para ser mais exato. A gente poderia falar dos Houthis no Iêmen, mas o ponto é, o Irã nada mais está do que defendendo os seus. Então, se a gente tem aqui o Hezbollah dentro do Líbano e quem está sofrendo os ataques, querendo ou não, é o território libanês, por consequência, o Irã vai ficar desse lado aqui de defesa do seu aliado mais próximo. Agora, por que Israel entra nesse conflito? Israel e Líbano, já há muitos anos, algumas décadas, têm um conflito, especialmente ali a partir do sul do Líbano. A gente tem uma linha divisória que é o rio Litani. O rio Litani é um rio que fica dentro do Líbano, quase na fronteira sul, e existe um acordo que, de tantos quilômetros para baixo do rio Litani, é ali que começa a fronteira de Israel, com Israel efetivamente. Israel tem como objetivo diminuir essa proximidade aqui do rio Litani e aumentar a sua fronteira. Para isso, eles vão fazendo essa movimentação. Concomitantemente, eles também usam como argumento a destruição do Hezbollah, que eles consideram como um grupo terrorista, não apenas um grupo armado não estatal, assim, nesse conceito mais amplo, mais frouxo que a gente usa.
Então, se eles consideram ali um grupo terrorista, é uma forma de minimizar o seu próprio risco, o seu próprio perigo, ao destruir ali. O ponto é que nesse exato momento que a gente tem essa chamada de um possível acordo de paz, aqui o Netanyahu ele foi pego quase que de surpresa. Então, até a própria forma como ele veio a comentar sobre agora, pareceu que foi meio assim, sabe, meio atordoado. Então, o Netanyahu, até o presente momento, ele não tem, ou pelo menos não tinha, até 5 minutos atrás, grandes desejos de parar com esse conflito com o Líbano, porque o conflito, na verdade, é com o Hezbollah. Quanto isso, o Irã não quer, por jeito maneira, que esse conflito continue. Claro que o Hezbollah e o governo libanês também não, né? Então, no fim, a gente fica aqui numa triangulação super difícil de chegar num acordo. E quem está lá do outro lado do oceano, que seria o Donald Trump, está lá tentando fazer um acordo de paz. Então, realmente, está aqui uma teia de aranha um pouco mais complexa do que o habitual para a gente resolver.